Bom, bora lá. Li todos os comentários. Agora vamos lá pra outra parte do vídeo, né? Vamos ver o que nós vamos achar aqui do próximo vídeo, que parece ser bem polêmico. Não é mesmo, minha galerinha? Vamos lá. E já é perigoso, aí é uma coisa que tem. É uma coisa estrutural, né? Que o Rafa vai ficar bravo com a gente, mas tem muita coisa. É o problema dele, antes dele do que eu. Deixa eu perguntar, quando a gente pega as esquadrias aqui da fachada, por exemplo, porque, pô, são muitas, já estão encaixadinhas e tal, tem uns problemas que os vidros, aquela lá, o vidro quebrou inteiro, mas nem todas estão quebrando. Então, assim, aqui, o que vocês veem de uma forma preliminar? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer uma equipe de apoio na terça-feira e quarta-feira, onde a gente vai abrir todos esses perfis e vamos ver como é que esses vidros estão apoiados. Ó, esse aqui tá inteiro. Porque o que faz quebrar o vidro? É o contato bimetálico. O vidro ele não pode ter contato com nenhum material mais duro que ele. Então, o parafuso, por exemplo, é mais duro que vidro. Então, se tiver contato, vai quebrar. Vidro, se encostar com vidro, vai quebrar. Então, qualquer material que for mais duro que vidro, ele vai fazer com que o vidro quebre. Precisa verificar, Thiago. Por quê? Porque o vidro, ele não quebra na hora. Tá? Ele pode quebrar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, por isso que a gente vai verificar tudo e analisar e sugerir. Você colocou um errado, colocou os outros, né? Exatamente. E o que eu queria perguntar também eram os vidros lá de cima dos quartos. Porque o nosso, por exemplo, ele quebrou várias vezes. Então, é a instalação. O problema é erro de instalação. Vai ver se o problema está na estrutura ou se está na instalação, entendeu? Ó, tem algumas coisas aí que a gente precisa observar. Primeiro, questão do vidro. Um vidro comum ele suporta uma temperatura de até 60 graus. Uma diferença de temperatura de 60 graus. Um vidro temperado, ele suporta uma diferença de temperatura de 200 graus. Então vamos lá. Se você tem um vidro laminado e ele tiver uma microfissura e ele esquentar demais, e o alumínio também esquenta demais, ele pode quebrar por conta dessa diferença de temperatura. Exatamente. E aí ele pode gerar uma quebra e começar a quebrar. Tá? Vamos supor que então, por exemplo, o vidro que fica lá tem que ser um que não quebre, né? Então, ele tem que, se ele estiver bem lapidado, se ele estiver bem confeccionado e bem protegido, com junta de dilatação, tudo certinho, ele não tem risco de quebrar. É porque o moço lá falou que o vidro está pronto. É só colocar, entendeu? Só que não quis colocar ainda porque vamos esperar. Não, mas e eles não estão colocando direito. É melhor mesmo que ele faça essa avaliação. Porque, na minha opinião, o problema está sendo no colocar. Mas a gente também tem a questão que eu falei para vocês. Não adianta eu gastar 150 mil em um vidro e acústico, tal, legal, bacana. Só que eu tenho um forro de gesso que eu não tenho nenhum preparo. Eu tenho uma fachada de ACM com estrutura metálica que dilata, que faz essa movimentação durante o dia e passa o som todo por cima. E aí vocês vão ocupar a esquadria também. Então, a gente vai brigar muito com a obra, viu? Vai. Explicar o que eles estão querendo. Já tá avisando. Não, muito obrigada. Você viu que a galera tá gostando da Érica, né? É parceira, Érica é parceira. O que eles estão falando? A gente quis fazer acústica, porque lá na nossa casa em Valinhos, realmente, a parece acústica que eles entendem mesmo, de verdade. do quarto da Sofia era muito ruim. Então toda vez que a gente ia ter um evento, alguma coisa, ela chorava, acordava. Então aqui a gente resolveu fazer acústica em toda a parte de cima, para as crianças não acordarem, enfim, para não ter problema. Então o vidro, ele é muito mais caro, né, do que o normal. Exatamente. Só que o vidro, ele não é o suficiente para vedar. Isso. Tem duas coisas básicas que a gente precisa entender de acústica. É básico isso. Eu não sou especialista em acústica, Sim. tá? Não sou especialista. Mas o básico que a gente tem que saber. O que veda barulho agudo é fresta. Então, se está passando barulho fino, aquele agudo, é fresta que você tem que tampar. Certeza. Então, se é barulho grave, é massa. Ou seja, você precisa colocar um vidro pesado, uma esquadria pesada, para eliminar o barulho grave. E é uma coisa, galerinha, que o Thiago e a Maíra, eles reclamaram bastante em relação às esquadrias, porque o Thiago tem problema com aquele barulho de vento, né, passando por entre o vão das esquadrias e tal. Cara, eu sinceramente, eu tô sem entender, assim, realmente, é o que parece, supostamente, né, que a galera meteu o louco só pra ganhar dinheiro mesmo, porque eu era bem mais enfático com isso no início dos vídeos, né, falava muito, mas a gente vai querendo se respaldar juridicamente, que vai que, né, a gente tem um canal pequeno aqui, mas vai saber onde que chega, né. Esses dias uma mulher que falou que fazia obra com a Leonice comentou aqui no canal, eu falei assim, ixi, cê é louco, vai que dá merda, né? Então a gente fica sempre com receio de falar alguma coisa. Mas, mano, gente, na boa, velho, na boa. A quantidade de erros aqui, eu acho que realmente o cara foi inocente no sentido de, preste atenção, ele foi inocente no sentido de achar que seria capaz, com a equipe que ele tinha naquele momento, de conseguir pegar esse serviço e fazer com qualidade. É minha opinião. Não acho que ele foi no intuito de, tipo assim, vou fazer uma grana, vou ganhar dinheiro. Não acho. Essa é a verdade. Não acho. Eu acho que ele simplesmente pegou e falou o seguinte, pô, baita oportunidade. Vou mudar minha vida aqui agora. Vou dar o sangue pra conseguir entregar com qualidade. Não conseguiu. Infelizmente. Infelizmente é isso, galerinha. É o meu maior achismo, tá? Não creio que eles
tenham feito com o intuito de prejudicar o Thiago e a Maíra, ainda que tenham prejudicado e atrasado toda a obra. Ciente também que, assim, o atraso da obra é totalmente compreensível, porque como a gente falou, e vem falando desde sempre, quem falou para ela sobre a entrega da casa num curto espaço de tempo é que tá errado, porque uma reforma desse tamanho jamais levaria 6 meses, tá? A gente pediu esse vidro e a gente pediu toda a acústica do quarto inteiro, porque na outra casa a gente fez esse defeito. Exatamente. Esse erro, na verdade. A gente botou a acústica na parede toda e na porta, tudo, só que o vidro não era acústica. E aí não adiantou nada, foi dinheiro jogado fora. E aí... Às vezes você resolve a acústica de um vidro com um vidro laminado só, não precisa nem ser insulado. Sim. Entendeu? Se você usar um vidro laminado com PVB acústico, às vezes você Já tem um melhor resolve. resultado do que um vidro insulado. Então, aí Ou seja, às aqui- vezes você gasta 200 pau num vidro e Não você poderia precisava. gastar 50. Aí aqui, a gente resolveu colocar esse vidro de acústica e pedir para eles fazerem toda a acústica das paredes e tudo mais. E o que ele tá falando é que, pelo que ele bateu o olho ali, o teto eles não fizeram acústica, ou seja, não adiantou de nada. E aí, obviamente, a gente vai ter que refazer essa parte, porque se realmente não tiver Para culpar as esquadrias, né? Outra Porque senão coisa. a culpa vai ser- Exatamente. E outra Então, coisa tudo isso é importante. porque eles não querem que a gente culpe essas cadeiras. Eu vim proteger a gente, vim proteger a gente. Não, pergunta aí se vai ficar top no final. A gente Tem quer que saber ficar. se no final vai dar tudo certo. Então, é assim, se você fizer o que a gente recomendar a ser feito, vai ficar Claro top. que vamos fazer, né? Então, eu quero Agora, fazer, agora, se você falar assim, não, isso aqui eu não vou mexer, não, deixa assim mesmo, aí não tem como garantir. Essa esquadria, eu não vou vender esquadria pra você, eu não vou colocar minha equipe, a gente não é vendedor de esquadria, porque todo mundo que chega quer tirar e colocar o sistema dele, né? Isso aí. Do nosso quarto, a gente deve ter trocado umas 40 vezes. Nossa, 30 vezes! Um vidro desse tamanho, você não pode simplesmente chegar com ele aqui cru, sem as bordas protegidas e jogar aí. Porque o vidro ele dilata. Ele dilata, o alumínio dilata, vidro, alumínio, todos os materiais, eles têm a compressão e a dilatação. E aí o que você tem que fazer com um vidro desse tamanho? Antes de colocar ele no caixilho, você tem que encapsular ele com alumínio ou com algum material que proteja as bordas. Não fizeram isso. Aí depois Nenhuma vez. Não, nenhuma vez. Não uma vez porque eu vi eu colocando. Nenhuma vez. os outros ali fizeram porque a gente mandou fazer. A gente mandou Mas fazer. esse daqui não, nenhuma vez. Não, Os últimos eu vidros, vi colocando. Eu vi. os Algumas últimos- vezes eu vi. aqueles últimos que foram trocados, eles fizeram porque a gente mandou fazer. Mandamos um funcionário nosso. Assim, ó, Galerinha, sabe o que eu gostaria de verdade? Nesse contexto aí, eu gostaria que tivessem, tipo, todos os envolvidos. Pra, sabe, girar uma treta boa, assim, aquelas tretas que nós gostamos de ver, uma vibe meio DNA do ratinho, assim, tá ligado? É disso que eu gosto. Aí eles vêm com os caras em dias diferentes, aí não é legal, pô. Eu gosto de ver a treta pegando fogo. Tipo assim, por exemplo, teve o cara do... o cara da... como é que fala? O cara das esquadrias. Aí, beleza. O cara das esquadrias tava junto com a arquiteta, deu uma treta boa, deu uma treta legal. Aí, galerinha, imagina se eles pegassem, colocasse o Rafa aí, colocasse o cara das esquadrias, a arquiteta, trouxesse a Leonice pra se defender. Mano, ia ser muito bom, velho. Ia ser muito bom, ia tipo ser uma Netflix pra nós, com certeza. Já tá sendo do jeito que tá. Mas ia ficar muito mais atrativo, cara. Ia ficar muito bom, velho. ele mandou Pra funcionário. vidro, É isso aí. fez a colagem pra ele, esperou secar. Aí ele veio encapsulado. Aí chegou. Ou seja, o problema deles é mão de obra. Então, uma dica que fica bom ali pra galera. Cara, você vai economizar em mão de obra, é economia burra. Olha o tanto que o cara gastou. É mão de obra, tentando economizar. material, não vale a pena. Não vale a pena. Porque você vê, ele gastou, sei lá, eu quantas vezes mais porque quis economizar na mão de Quantas obra. vezes falou. foram quebrados os vidros? Umas 4. Tá. Meu mínimo. Deus. E você sabe. Que eu sei. Exatamente, no mínimo. Só desse. E do escritório do Thiago, umas 3. Olha esse ponto aqui, ó. O som vaza todo por cima. Ali, ó. Você vai então, filma ali, Vaza todo por cima, não adianta nada ter um vidro de 150 mil reais e não ter um septo pra barrar o som superior. Isso tudo vocês vão falar pro cara fazer, esse septo aí. O Rafa vai ficar bravo com a gente, mas tem muita Mas aí coisa. é o problema dele, antes dele do que eu, pelo amor de Deus. Eita. Gostei. Gostei, confesso, cara. Confesso que gostei. Mano, o Rafa é outro cara que eu acho que tá inocente nisso aí, velho. Porque assim, gente, vamos lá. Inocente no sentido de, pô, cometeu vários erros, milhares de erros. São erros grotescos que não devem... Mas é aquela pessoa que acha... Sabe por que eu falo isso, gente? Porque assim, ó. Vou contar uma história meio idiota pra vocês, mas só pra tentar contextualizar essa vibe aqui. Eu acho que eu contei na semana passada também isso. O que acontece? Eu, durante muito tempo, trabalhei em vidraçaria. Eu já trabalhei em milhares de coisas nessa vida. Vidraçaria, padaria, empresa que fazia paralama de bicicleta, metalúrgicas em geral, venda de celular. Tudo que vocês imaginarem, eu já fiz alguma coisa, tá? Aí o que acontece, gente?
Eu vendi um box de vidro para uma pessoa quando eu trabalhava na vidraçaria. Vendi um box de vidro. E eu achei, sinceramente, que eu era muito capaz. Porque eu já tinha visto a galera colocar em outros lugares, ajudava o pessoal a colocar. Então, pra mim, era de boas. Aí eu peguei, chamei um amigo meu. Falei assim, meu camarada, uma moça ali que tá aqui num box de vidro, vamos vender pra ela? Aí ele falou assim, vamos. Nós dois instalamos ele. Demorou. E o cara já fazia esses trabalhos já há algum tempo. Eu falei assim, mano, dinheiro fácil. E nessa época, a vidraçaria não estava conseguindo pagar pra gente o que a gente normalmente ganhava. Então pegamos o vidro do box, pegamos as esquadrias, fomos na casa da mulher e instalamos. Galerinha, uma semana depois, o box estava horrível, cara. Não movimentava, ficava travando, as roldanas querendo estourar. Resumo da história. Eu estava na boa intenção de fazer um bom trabalho, só que eu não fiz com qualidade. Não fiz com qualidade, infelizmente. Achei que tinha feito, mas não fiz. Esse meu amigo. No final, eu paguei o dinheiro pro meu amigo, para ele, porque ele tinha feito serviço, junto comigo, e fiquei com uma parte do dinheiro. Como o box começou a dar muito problema, o que eu tive que fazer? Pegar o dinheiro que eu ganhei, trocar todas as peças e deixar o box para a mulher no esquema. Então eu fui inocente, perdi dinheiro, porque eu achei que conseguiria entregar com qualidade, e não consegui. Então eu acho que a vibe dos caras, não vou ser advogado dos caras também, porque às vezes quem vê cara não vê coração, tá ligado? Às vezes os caras estão na maldade mesmo e tal, mas, enfim, eu vou dar esse benefício da dúvida pro Rafa e pro cara das esquadrias, que eu não sei o nome, acho que é Thiago também o nome do cara. Mas enfim, gente, me falem a opinião de vocês, porque eu sinceramente tenho minhas sinceras dúvidas, tá? Sinceras dúvidas. O Rafa, pra mim, junto com o cara das esquadrias, estão, infelizmente, lascados. Externa ali, ó. Não sei se você olhar na câmera. Não tem estrutura real para fazer a fixação da parte externa. Tem que arrumar isso também. Tá vendo? Tá no metalon. Não, como eu vou parafusar alguma coisa ali com o chumbador, da forma correta, sem ter concreto. Porque é assim, ó. Quando você E tem. aí, onde que ele tá chumbando, nesse caso? Aí ele tá jogando o parafuso daqui pra lá, por isso que ele quebrou o vidro. Ele tá chumbando o vidro no vidro mesmo? Do lado de dentro. Do lado de dentro ele colocou essa. Ah lá, esse parafuso aqui, tá vendo? Travou, e aí ele coloca o parafuso de lá pra cá. Aí... Isso. Ó, gente, desculpa pausar, mas assim, esse negócio é interessante, porque assim, ó, se uma pessoa que trabalha com isso faz esse tipo de serviço, com a fala desse rapaz, dá a entender, porque, por ser um cara que tem experiência, dá a entender que supostamente ele fez de propósito. É o que dá a entender, não é eu tô ficando louco. Eu acho que, pela fala dele aqui, quando ele fala de inserir o parafuso na lateral e bater com o vidro, a perspectiva que eu tenho é essa. Só que assim, na live passada, alguém falou o seguinte, que todas essas empresas têm algum tipo de seguro. Então, por exemplo, quebrou o vidro, é muito caro, o seguro vai lá e cobre. Não sei para que lado, não sei se é pro lado realmente da empresa ou pro lado do cliente ou se dos dois. Mas eu creio que seja só pro lado da empresa, né? Mas ele tá fixo aonde? Aqui, ó. No senhor? Aqui, ó. Tá vendo dessa forma aqui, ó? O parafuso tá indo lá pra fora? Sim, mas ele tá no próprio vidro? Não, ele tá passando numa folga que tem aqui entre o vidro. Só que ele tá fazendo do lado de dentro e depois coloca a capa. Só que o certo é fazer também uma estrutura pra aguentar dos dois lados. Imagina a pressão negativa. Você abre uma porta, vem o vento daqui e joga pra lá. Não tem que só estar protegido de lá pra cá. Então não tá no vidro. Entendi. Então aí já é perigoso. Aí é uma coisa que É tem. uma coisa estrutural ali, que a gente vai ter que pontuar. Talvez a gente precise mudar algumas fixações. Tá. Por quê? Justamente por causa disso que o Daniel falou, tá? Pressão negativa, né? Porque nós temos pressão dos dois lados, tanto externo para interno como interno para externo. E a gente precisa se preocupar com isso. A outra questão, não sei se vocês já vieram aqui na obra, tudo em silêncio e começaram a ouvir alguns estalos. Oxi, Na muito. academia tem. Na academia tem muito. Isso aí é contato bimetálico e não é só da esquadria. Então você não pode fazer esse tipo de fixação dessa forma. Você tem que ter um isolante de contato metálico para quê? Justamente para não ter esse. Na academia, se vocês esses ficarem lá, estralos. vocês vão escutar o teto, ele faz tá, tá. A gente Instalando a cada 1 minuto. Mas isso, Contato bimetálico. Mas como faz pra parar de instalar? Não Tem dá. que desmontar e. é melhor você colocar um som ambiente. Igual quando você vai no consultório de psicologia, para o paciente não escutar o que o outro está na sala de espera, coloca um som ambiente É isso lá de aí. fora e pronto. É isso aí. Ah, mas ele não é perigoso, então. É só um Não, estalo. não, é porque está dilatando, o material estão trabalhando. E aí ele dá esse Deixa eles estralo. trabalharem. Alguém tem que trabalhar nessa casa, que Exatamente. seja o material. Eu tô ansioso, eu quero ver a turma fazer esse relatório agora. Eu quero tentar gastar o mínimo possível, porque a gente já tem muito material comprado, né? Mas também queremos ficar seguro. Sim. Esteticamente o melhor que der, mas acho que mistura com a Érica, né? E é isso, e estamos confiando na turma agora, né, amor? E vocês, o que estão achando
da nova equipe? Chegaram com tudo? Conte para nós. Eles sabem todos os números dos bimboca do Parafuseta. Depois vocês falam se tá tudo certo aí. Ai, caraca, a Maíra... Eu gosto da Maíra, mano. Eu sei que ela é meio doidinha, mas eu gosto dela, velho. Eu gosto pra caramba da Maíra e do Thiago. Assim, gente, quero a opinião de vocês, sincera aqui, de verdade. Vou falar uma coisa que talvez seja uma visão de uma pessoa mais pobre, tá ligado? Mas assim, gente, vamos ser sinceros aqui. Eu não teria uma casa de vidro desse jeito, não. Eu não teria. Não porque não é bonito. Pelo contrário, é muito bonito e tal. Tudo... tem muita luz natural. Isso é gostoso. É bom até pra cabeça. Mas, gente, na boa, vamos lá, vamos ser sinceros. Isso vai dar muito problema. Não vai dar certo, cara. E eu não estou jogando praga, eu só tô sendo sincero. Muito calor. Mano, não sei, velho, não sei. Quem é engenheiro aí já vai estar ciente, vai saber de tudo. Mas eu, particularmente, não teria coragem não, viu? Deixa eu ver se tem mais vídeo da Maíra. Não tem mais vídeo dela. Cara, não tem mais, não. Eu achei que ela tinha postado uns 10 vídeos de uma vez. Mas não. Maíra não tá querendo trabalhar mais, não. Pelo amor de Deus, aí. Ah, mas eu falei pra vocês que ia mostrar também o cara defendendo a galerinha que cometeu erros e não queria que criticasse, né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. É um vídeo rapidinho, tem 1 minuto e 30. Vou colocar aqui pra vocês. O perfil do cara é Yuri Brás. Vamos ver o que ele tem pra dizer. E aí a gente vai comentar sobre. Vamos lá. Você destruir a reputação de uma pessoa em troca de engajamento. A que ponto vale você destruir a reputação de uma pessoa em troca de engajamento e like? Todos os dias, essa obra aqui tem uma novela diferente. Só que agora tá acontecendo uma coisa que pouca gente reparou. A que ponto que as pessoas estão buscando o engajamento? Arruinar o serviço de outras em busca do sucesso próprio. Quem trabalha com construção, igual eu, tá sujeito a problemas todos os dias, a erros todos os dias. Mas o que separa um bom profissional de um mau profissional é que quando o problema acontece, a pessoa resolve. Nesse caso aqui, é nítido que o profissional que errou, todo momento, ele tá pra resolver. E vem uma pessoa de fora, contratada agora, ao final de tudo, pra criticar e humilhar. Porque isso, querendo ou não, é humilhar a pessoa. Usar frases como, eu jamais aceitaria esse serviço, por que você não fez bem feito desde a primeira vez? E todas as vezes que tem esses argumentos, a pessoa fala assim, Ele falando dessa forma, de certa forma, eu acho que tem dois lados, assim. Eu acho que você expor, de certa forma, falando sobre o profissional específico e não da empresa, é complicado. Agora, quando você fala de uma empresa que você teve um problema, se não tiver nada em contrato, eu acho legal falar, porque às vezes você... Vou usar um exemplo melhor, tá? Um exemplo melhor. Eu tive um problema com a televisão da TCL, tá? Um problemão com a televisão da TCL. E aí, cara, eu entrei em contato com eles várias vezes e não consegui resolver. Demorei, mas consegui resolver. Resolvi o problema, certo? Como eu resolvi o problema, pra mim, agora tá tudo bem. Eu compraria novamente uma TV da TCL. Então, quando vem uma arquiteta ou vem essas outras empresas para dar esse respaldo ou não respaldo para quem fez o serviço, eu entendo que quando a empresa fez um mau serviço, mas ela tentou consertar, tá ok, tá beleza. Agora, quando a pessoa fez um mau serviço e não tentou consertar, dando tudo de si, assim como eu fiz com o box de vidro daquela mulher que eu peguei para fazer, fiquei sem dinheiro, mas resolvi o problema, aí é grave. Aí eu acho que vale a pena expor, porque, por exemplo, se a pessoa pegou um serviço desse grandão e não conseguiu resolver o problema, isso significa que se ela pegar outro problema grande, sendo visto na obra da Maíra, vão dizer assim, pô, a Maíra nem falou nada, que essa galera era ruim, que não trabalhava bem, sabe? Então eu acho que é interessante sim ter um profissional que fala a respeito, que dá o respaldo ou não para aquela empresa quando ela não conseguiu executar o serviço com qualidade. Porque também respalda possíveis futuros clientes daquela empresa. Sabe? Então, ele defender, eu entendo, tá defendendo a classe dele, só que também tem a classe do cliente, que muitas vezes sofre, porque já sofre com maus profissionais da construção civil no geral. Então, mais uma empresa a ser vista, agora o cara vai ter que retrabalhar a empresa dele, a particular dele. Se ele não fez um bom serviço, ele tem que pegar o quê? Pegar a situação que ele viveu e tentar reverter ali. Porque assim, ó,
Infelizmente, a gente teve problemas muito gravíssimos que nem se comparam. Tá? Não tem nenhum grau de comparação. É só pra gente exemplificar aqui. O que acontece? Existiu aquele problema da Vale em Brumadinho. Vocês lembram o que aconteceu aqui no Brasil? Que teve várias e várias e várias vítimas, que é uma empresa de mineração. Eu creio que vocês lembram. Essa empresa, supostamente, foi a causadora do problema daquele grave acidente. Certo? Certo. Mas ela prosseguiu, porque é uma empresa muito grande. Não sei se tem alguma coisa com o governo, tal, não faço ideia. Mas ela conseguiu se reerguer, hoje ninguém fala mais sobre. Infelizmente, só quem deve lembrar detalhadamente com dor é o pessoal que teve algum ente querido perdido neste problema. Na verdade, então agora, se o cara que teve uma empresa que foi só um serviço, perdão, que foi só um serviço que fez para a Maíra e não deu certo, e é uma coisa que não teve acontecimentos graves, ele pode se reerguer, porque é uma empresa que supostamente destruiu várias vidas, várias famílias, várias casas, tá aí funcionando de boa, por que uma empresa dessa não pode? Ele vai ter um trabalho maior porque é uma empresa pequena, mas é a obrigação dele fazer, porque é ele que errou. Não é verdade? Esse vídeo aqui eu vou dar umas pausadinhas pra ver se não pega nos direitos, tá bom? Vou resolver, eu vou trocar, se for preciso eu troco tudo. E a pessoa continua falando, por que você não fez bem feito? É sua obrigação fazer bem feito. Tudo bem, a pessoa errou, mas ela tá... Mano, mas assim... Se o cara, ele... Porque assim, ó, uma coisa que eu vi muito nesse problema das esquadrias foi com relação principalmente ao tempo, tá? Ao tempo, porque, pô, não fazer o serviço bem, até beleza, porque aí pode refazer e tal. Mas o que mais pegou foi o atraso da entrega das esquadrias. Durante toda a obra a gente viu essa casa sem nenhuma proteção. Nenhuma proteção, então isso já é um problema. Rápida resolver o problema. Pra que você continua batendo na tecla só em troca de engajamento e arruinar o serviço da pessoa? A gente vai ficar nessa de tipo pensar, será que é realmente engajamento? Será que não? O que acontece? A gente nunca vai saber, né? Falar pra você que às vezes fica vendo casos como esse, dando engajamento pra esse tipo de gente, né, que só quer criticar o próximo, pensa bem, tá? Porque o mundo ele dá a volta. Mas assim, irmão, com todo carinho e respeito a você, eu entendo seu posicionamento, tá tudo bem, mas se nós não tivermos pessoas corajosas que falem a respeito do serviço de outras pessoas, elas futuramente podem perder com o serviço dessa mesma empresa sendo prestado para elas. Eu, particularmente, se eu sou uma pessoa rica, que eu tenho grana, eu iria procurar as melhores referências possíveis. Com toda a certeza do mundo. Se eu visse algum desses personagens que tiveram algum tipo de problema na obra da Maíra, eu jamais contrataria. E isso é bom. O que eles precisam fazer? Eles precisam melhorar. E aí é problema deles. Hoje pode ser essa pessoa que errou, amanhã pode ser você. E principalmente se você trabalha com construção, aprende uma coisa, o seu teto é de vidro, tá? Todo dia pode ter um problema. E o que vai separar os homens dos meninos é aquele que vai bater no peito e falar, eu errei e resolvi o problema. Nesse caso, a pessoa... Bom, assim, eu acho complicado, tá? Acho bem complicadinho entrar em defesa por completo, assim, como eu falei. Entendo que o Rafa e o cara das esquadrias podem não ter cometido o erro com intenção, mas cometeram e agora, particular deles, tem que resolver o problema. Quer resolver o problema. Só que tem outra que tá apta só a criticar, em busca do engajamento. Pensa bem, tá? Antes de você apoiar esse tipo de gente. Mas em contrapartida, irmão, você tá aqui também fazendo vídeo engajando, né, pai? Não tem muito o que fazer, né, mano? Não tem muito o que fazer. A galera comenta aqui, ó. Cara, eu entendo seu ponto de vista, o que aconteceu com a Maíra Card aconteceu comigo também no início. Estava paciente para uma obra na clínica e a entrega mudou 7 vezes a data até o momento que eu me estressei e trouxe uma outra empresa e em menos de um mês eles finalizaram. Sim, as pessoas podem fazer o certo desde o começo, mas resolveram fazer de qualquer jeito. É muito fácil opinar no dinheiro do outro. Pois é. Vi um vídeo do Thiago falando que a renda dos vídeos já pagou a cada 2 vezes mais de bilhão no retorno. Não, mas não é assim não também. Não é assim desse jeito não. Com certeza não é assim. O povo é meio doido, mano. Não é assim não, gente. Também o Thiago não queria ficar pra baixo, entendeu? Essa é a minha humilde opinião.
Como será que funciona a distribuição de Wi-Fi para uma casa desse tamanho? São vários pontos de roteador ou repetidor. Eu acho que, cara, isso daí tem que ser a mesma vibe de prédio, né? Sei lá. A Maíra mostra em um momento lá a quantidade de fios, né? Existem rebatedores de sinal. Depois que vi o filme A Casa dos 12 Fantasmas, nunca que eu ia fazer uma casa toda de vidro. Caraca, nunca vi esse filme. Avião passava toda hora, é complicado aqui, passa perto também, é muito chato. E um amigo americano que foi na obra deles, diretamente da terra do tio Sam, e nunca mais apareceu. Era só pra gerar um conteúdo, né, minha amiga? Só pra gerar um conteúdo. O filme se chama 13 Fantasmas, mas tem 12 fantasmas sinistros do Zodíaco Negro. Quando falo de Zodíaco, só lembro dos Cavaleiros. Um shopping desse vai precisar de carrinho de golfe pra andar de um cômodo pro outro. Acho que são 11 mil metros de área construída. É grande demais essa metragem. Caraca, é muita coisa, meu Deus do céu. Daqui a pouco até os irmãos à obra vão aparecer nessa casa para resolver essa reforma. Eu não duvido, não. Eu não duvido. Eduardo, eles têm empresas de construção aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Se eles souberem desse engajamento que está dando, não duvidaria que eles fariam alguma coisa, algum programa por lá. Eles não iam fazer uma temporada aqui? Caraca, eu nunca assisti Irmãos à Obra, acredita? Eu preciso assistir, né, gente? Porque eu gosto tanto. Lembro de ter visto a notícia assim em parceria com algum streaming. Que bacana, não fiquei sabendo, tomara que façam. Deixa eu ver. A Maíra disse que não aceita que entrem com sapato em casa. Fica imaginando a cela de 50 pessoas deixando os sapatos na porta e sendo o centro das atenções ao invés do leão gigante. A galera já tem que se preparar, né? Porque não pode ir com meia furada, chulé, esses baratos assim. Os caras não podem, não. Os funcionários trabalham descalços. Acho que deve ter um sapato próprio, né? Alguma coisa assim. Esse cara está falando isso porque não é a casa dele. Será que ele aceitaria algum profissional errar dessa forma na casa dele? Eu acho que não, mãe. Acho que não. Porque todo mundo que está sendo passado para trás não quer ser passado para trás. Eu já acostumei com isso de tirar sapato. Aqui onde eu moro, meia é um item de moda. Ah, é, cara? Eu não sabia, que da hora. É que também, mano, Canadá é muito frio, né? Canadá é extremamente frio. Tem uma moça que estudou comigo que mora aí. Ela, o esposo dela e o filhinho. Super gente boa, moça. O nome dela é Camila. Mário e os profissionais já entraram na obra sabendo que seria divulgado. É verdade. Eles tinham que dar o melhor deles. Concordo. Mas, Bárbara, acho que vão fazer um móvel ali, um cubículo, para ela guardar os sapatos. Mas é travertino. É poroso, não é liso. Não faz sentido isso. Ela é meio doidinha. Todo mundo acha a Mayra meio doidinha, né? Bárbara, existe o calçado que só usa do lado de dentro. Imagina que a Mayra deve fornecer calçados e pro pé. Felipe já está aparecendo propagandas aqui. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, a obra é viciante. Caminho sem fim. Você vai querer ter o conceito aberto na sua casa. Se prepara. Verdade, vi todas as temporadas.